Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para o nosso encontro 3 de 40. E como é que você está chegando aqui? Como é que você está chegando aqui hoje para esse nosso terceiro dia? Tenho recebido tantos relatos lindos, meu Deus. E olha que estamos só no terceiro dia. Então, para você que está chegando aqui, seja muito bem-vinda ao nosso desafio Recomeço. É um jeito de trazermos Deus para o centro da nossa vida. E plenitude para todas as áreas. Começando por colocar Deus no centro. Esse é o objetivo desses dias aqui. Então seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou tomar aqui o meu cafezinho. Enquanto vocês estão entrando. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Ainoá, que bom ter você aqui. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ana, Marcela. Que delícia ter vocês aqui comigo. Eu tinha colocado uma música, mas a música saiu. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegui. Bom dia, ótimo dia. Um dia excelente, uma sexta-feira excelente para todas nós, né? Sempre com a presença de Deus, começando aqui já o dia com a presença de Deus. Bom dia, Mateus, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui. Pega o aviãozinho, manda pelo menos para mais 3 pessoas. Vamos dizer para o mundo que nós estamos aqui falando de Deus, acordando, iniciando as nossas manhãs com esses encontros aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Ontem eu coloquei lá no nosso grupo, não sei se vocês viram, mas eu coloquei o nosso planner, ficou tão bonito, era para ser um resumo que saiu quase que um planner, uma apostila, né? Toda professora gosta de apostila. Então eu fiz ali um pequeno resumo do que a gente vai viver aqui nesses 40 dias. Tem pessoas que, assim como eu, que gostam de escrever. Então ali é uma forma que eu achei de você ter um material para ir acompanhando. Não necessariamente você tem que comprar o livro que eu estou usando, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu estou usando o livro Plenitude da Camila Vieira, mas não necessariamente você precisa comprar esse livro. Só de estar aqui, de ter lá o seu planner, o planner é interessante que você imprima, de ter o seu planner, de estar aqui, de ter a Bíblia para te acompanhar nesse percurso, já tá bom. Não precisa adquirir o livro. Se você quiser saber na íntegra o que está no livro, aí você compra o livro, ou até mesmo pode acessar o Plenitude no Spotify ou lá no YouTube, que tem gravado lá, tá? Mas se você não quiser, se você quiser só estar aqui com a gente, ou assistir depois, porque ontem eu fiz uma enquete, muitas pessoas estão assistindo a gravação, né? Inclusive esse é um assunto talvez que eu vou ter que falar com vocês, mas eu vou esperar mais um pouco, sobre a questão do horário. Eu estou em Joinville, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. E lá no Mato Grosso do Sul é 1 hora menos. Então agora aqui são 7h15, lá são 6h15. Eu sei que tem pessoas que assistem que é dos Estados Unidos, que é de Portugal. Mas talvez a gente precise mudar esse horário, porque as pessoas estão pedindo. Então eu ainda estou sentindo aqui para ver como é que vai ser. Mas eu já vou adiantando. Para vocês que estão aqui comigo agora, seria melhor continuar nesse horário de 7 horas? Ou seria melhor... Deixa eu parar aqui minha música. Eu ouvi ontem essa música e fiquei apaixonada. Chama Uma Vez, do Shop Music. Uma música que diz que a primeira vez que eu vi Deus, fiquei apaixonada. Que nós possamos, então, à medida do decorrer dos dias aqui, que nós possamos ficar apaixonadas por Jesus, que nós possamos ser mulheres e homens apaixonados por Jesus, porque Jesus é o único
que tem o poder de transformar as nossas vidas verdadeiramente. Muitas pessoas têm vidas fantásticas aqui nas redes sociais, mas não se engane. Na hora que essa pessoa deita, na hora que essa pessoa entra no quarto, que ela fecha a porta, as máscaras caem. E é sobre isso que eu tô dizendo para vocês esses dias todos. É transformar a sua vida verdadeiramente. Não só ter uma vida de faz de conta, não só ter uma vida de aparências. Por muito tempo eu pedi para Deus que eu não queria viver uma vida de aparências. Deus me livre de uma vida perfeita. São coisas que eu costumo dizer para mim e para as pessoas aqui da minha casa, né? Família são imperfeitos tentando fazer perfeito. São pessoas imperfeitas que tentam fazer dar certo. E quando a gente coloca Deus no centro, fica tudo mais fácil. Quando eu fiz esse devocional a primeira vez, lá em 2023, até eu estava recordando ontem, né, terminando o planner, quantas coisas eu disse fazendo o meu devocional. E quanto eu pedi para que Deus transformasse o meu casamento. Tudo começou pela questão do casamento. Até lá atrás, eu não sei se vocês já sabem dessa história, quando eu comecei com constelação familiar, eu conheci constelação familiar constelando o meu casamento. Por muitos anos eu tive problema no casamento. Tá perfeito? Ainda não, porque o perfeito ele não existe, o perfeito é Deus. Mas hoje a gente se machuca bem menos, porque pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. E é nesse objetivo que a gente segue, tentando se curar. E à medida que eu me curo, eu posso vir aqui e falar para vocês, dá certo. Continue. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não está sendo fácil. Eu sei, ontem eu recebi um testemunho lindo de uma maravilhosa que está participando aqui com a gente, dizendo tanto de coisa que aconteceu para que ela não estivesse aqui. E vai ser assim. Já começou a questão do horário. Tava certo para ser 7h07. Eu quase não consigo entrar 7h07. E as pessoas mandando mensagem, não pode ser outro horário, não pode ser outro horário. Que aí até eu mesma fico confusa. Será que é esse o horário certo? Será que é nesse horário que a gente tem que estar aqui ou não? Será que tem que ser em outro horário? Porque, pasmem, as forças contrárias, o inimigo, ele não quer que a gente esteja aqui toda manhã falando de Deus. Que é já quebrando uma grande barreira, porque a Fabrícia tinha vergonha de falar de Deus. Mesmo tendo Deus no centro da minha vida desde 2014, de forma mais efetiva, que foi quando eu tive um encontro lindo com Deus, lá no acampamento. Eu nunca tive coragem de vir aqui falar de Deus. Já é uma quebra de paradigma para mim. Então imagina para vocês aí. Mas aguenta firme. Aguenta firme, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Deus não nos chamou para vivermos essa experiência de estarmos reunidos por 40 dias à toa. Então, se você ainda não fez, se você ainda não escreveu a sua intenção aqui, nesses 40 dias, deixa eu pegar o botão. Escreva. Imprime lá. Imprime o material que eu fiz com todo amor, com todo carinho. Lá tem uma parte específica para você escrever o que você deseja com esse devocional. Tem também a roda da vida para você olhar e ter clareza de qual área está mais gritante. Por onde que eu tenho que começar? E aí a sugestão é que você eleja 3 áreas da sua vida para você começar a fazer essa transformação. Por que 3, Fabrício? Porque são 12. Se eu não estou enganada, são 12 áreas que a nossa vida tem. Não dá para mudar as 12 de uma vez. E então você vai elegendo aquela que está mais gritante. Hoje aqui o que está mais pegando é a minha saúde, gente. É a minha saúde, porque eu não sabia, né? 40 a mais traz os seus desafios. E eu já sou uma mulher de 40 a mais. E quem tem 40 a mais é que vai me entender.
o nosso corpo muda, a nossa cabeça muda, as nossas emoções mudam. Então hoje a minha prioridade está sendo minha saúde. Eu não sei qual é a sua prioridade aí. Talvez seja seu casamento, talvez seja as suas finanças, seu trabalho, sua espiritualidade mesmo. Talvez seja a sua família, seus filhos, parentes, lazer, não sei. Lá no nosso material que ficou lindo, tem. Por isso que eu tô dizendo mais uma vez, imprima depois e faça. Se você tá chegando aqui agora, se você ainda não fez os outros dias, não tem problema, tá tudo salvo lá no meu feed. Você vai lá e refaz. Inclusive a sugestão de amanhã vai ser que você faça, né, um Faflix por aí no final de semana. E reveja todas as lives, fazendo todas as tarefas. Para que aí sim, segunda-feira, nós vamos começar com força total. E se for o caso, a gente vai mudar o horário. Tá bom? Então, vamos lá, já pega seu papel, sua caneta, sua Bíblia. E vamos pro dia 3. Deixe doer e viva o processo. Vai doer, mas vai valer a pena. Então, em Atos 9, 10, 16, está escrito assim. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na sua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse então a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Não pense que viver com Deus é um caminho fácil, não. Tá bem? Não é. Mas vale a pena. Eu costumo dizer que só vive o propósito quem suporta o processo. E aí é para os fortes. E aí é quando você decide sair da criança e entrar verdadeiramente na mulher. Porque a mulher é aquela que faz o que tem que ser feito. Quando tem que ser feito. Diferente da criança que só faz o que quer, quando quer ou é mandada. E aí você precisa escolher, porque a vida é feita de escolhas. E até mesmo não escolher é uma escolha. Escolher esse caminho de Deus é maravilhoso, é transformador, é extraordinário. Mas tem um lado difícil. E às vezes vai ter sim as pedras de tropeço que vêm servir de lição para nós. Que é o que fala aqui nessa passagem. Atos 9, 10, 16. O texto bíblico apresentado anteriormente, vemos o agir de Deus na vida de Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser apresentado à sua nova versão, a versão escolhida por Deus para mudar o cristianismo no mundo. Para transformar-se em Paulo, Saulo passou por um processo. Ele teve que ser literalmente jogado ao chão por Jesus, teve que perder sua visão, perdendo assim o seu controle e a sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu falei para vocês lá no primeiro dia que era bom ter uma dupla. Quem fez uma dupla aqui? Eu tenho a minha dupla, né? A minha dupla é a Rúbia. E aí ontem a gente estava conversando o quanto é difícil soltar o controle e viver verdadeiramente sobre os desígnios de Deus. Porque principalmente nós, mulheres fortes, gostamos de ter o controle. Mas é uma ilusão.
Esse controle que a gente tanto quer ter, ele é uma ilusão. Ele nos leva para um lugar de abismo e abrir mão do controle, que foi o que aconteceu com Saulo. Ele teve que abrir mão do controle para virar Paulo. Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas é um homem, né? Ele não foi da época de Jesus, mas ele depois saiu propagando sobre Jesus. Ele foi usado por Jesus. Que nós possamos também, assim como o Saulo, se transformar em Paulo e sermos propagadoras da boa nova. Algumas pessoas vão te chamar de doida. Já me chamaram de doida aqui. Já falaram para mim, tá querendo virar pastora? Não, eu não vou mudar de religião. Eu já tenho minha religião. Eu só estou trazendo Deus para o meu trabalho. Porque eu percebi que as mulheres que eu atendo, elas precisam também conhecer esse Deus que transforma tudo. Não adianta nada eu trabalhar com vocês só questão de mentalidade e de emoção. Tem o espiritual que precisa ser moldado. E esse papel, esse poder eu não tenho. Só Jesus tem. E aí você precisa então ser apresentada a esse Jesus que transforma tudo. Assim como Paulo foi apresentado. Então continua. Ele teve que ser literalmente jogado ao chão por Jesus, teve que perder sua visão, perder assim o seu controle e a sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Como não enxergava mais, precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas, nas mais profunda dependência. E passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Tudo isso até que Deus mandou seu servo Ananias para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que escamas saíssem de seus olhos e ele voltasse a ver, para que fosse cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Já entendemos que a mentira entrou na nossa vida como uma estratégia para fugirmos da dor da rejeição. Sim ou não? Lembra dessa lição? Da crítica e da humilhação. Ela adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo, tornando-nos insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. Porque se a culpa não é minha, eu não preciso mudar. Não é verdade? E agora que entendeu os prejuízos, decidiu caminhar aliançado com a verdade. Eu preciso dizer que assim como foi doloroso o processo de Saulo para se transformar em Paulo, o processo de resgate da sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus para a sua vida, e o alinhamento dos seus velhos comportamentos aos novos hábitos de quem decide manifestar a glória de Deus na terra, onde quer que esteja, em muitos momentos vão doer. Vai doer, mas vai valer a pena. Vão doer porque vai se deparar com a sua versão uma versão que sempre fez questão de esconder. Vão doer porque talvez descubra que você não é uma super-herói, bela, forte, cheia apenas de virtudes em seu caráter. Vai doer porque talvez tenha vivido uma personagem até aqui e há também tempo não se conecta com a sua essência, que até já esqueceu quem de fato você é. Às vezes a gente esquece quem a gente é. A gente entra tanto no personagem, tanto no faz de conta, tanto naquilo que a gente quer acreditar que a gente se afasta da nossa verdadeira essência. E quando eu me afasto da minha verdadeira essência, eu não vou conseguir viver o propósito. Isso é fato. Vai doer, porque dói reconhecer os maus comportamentos. Olhar para quem de fato vinha sendo, para que possa se arrepender de verdade. Olhar nos olhos de quem feriu ou machucou. Admitir com verdade seus erros e pedir perdão dói. Mas essa dor liberta, essa dor cura, essa dor transforma o seu caráter. Ela quebra maldições, restaura as emoções, ela faz sarar as feridas da sua alma e, principalmente, que se enxergue com verdade, coragem e humildade. Por fim, essa dor restitui a sua identidade verdadeira. Reconhecer que você vive uma farsa dói, mas vale a pena.
Durante o processo que vivi por vários momentos, a dor da consciência do processo de treinar o meu coração e a minha mente a se humilhar, a se arrepender e a pedir perdão pelos meus erros foi tão grande que vinham sempre pensamentos e diálogos internos que tentavam me parar. Pensamentos de que não tinha mais jeito, de que meu esforço não valeria a pena, pois eu não conseguiria reparar os erros do passado. Estaria sempre em dívida com quem eu machuquei. Mas a verdade é que esses pensamentos só queriam roubar de mim a vida que eu fui feita para viver. Os planos de Deus para a minha vida. Minha mente era meu maior desafio. O maior campo de batalha nesse caminho de transformação. Hoje eu vejo tudo que o Senhor tem feito em mim e por meu intermédio. E entendo o porquê dos pensamentos e comportamentos de autossabotagem que tentaram me parar. Sempre vamos ter pensamentos de autossabotagem. Porque é melhor continuar na zona de conforto. É ruim, mas é melhor. Dá menos trabalho. Só que você vai continuar tendo os mesmos resultados. Não dá para querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Se for preciso, se humilhe, deixe doer. Viva o processo de ser transformada todos os dias pela verdade que é Jesus. Deixe a palavra de Deus encher o seu coração, produzindo fé, esperança e amor. E à medida que aprende a alinhar a sua alma e a fortalecer o seu espírito no Pai, você tira da sua vida tudo o que não combina com você e se torna mais parecida com aquele que o criou e nos mandou sermos seus imitadores. Ele nos mandou seguirmos seus passos de humildade e de amor. Deus fez isso com a gente. Ele pede para que a gente seja humilde. Ele pede para que a gente perdoe. Mas o ego, a vaidade, não deixa muitas vezes. Só que enquanto eu sou desobediente, eu não acesso também a promessa. Ontem, quando eu estava terminando aqui para vocês o planner, eu olhei para situações que eu disse lá atrás, em 2023, que eu não ia fazer, que eu continuo fazendo. E eu disse, Senhor, eu não estou sendo tão obediente assim, né? Não, eu também estou precisando ser lapidada. Quando eu resolvi fazer esse desafio aqui com vocês, é porque eu precisava primeiro. Eu estou precisando liberar perdão. Eu estou precisando viver uma nova fase na minha vida. Deixa aqui, começou o barulho. Eu sou a primeira que ouço o que eu falo para vocês. E a ideia aqui é que sejamos transformadas lá no final. No meio, no percurso, porque a vida não para que a gente se conserte. É no caminho, é no percurso que a gente vai se curando, que a gente vai se transformando. Então, continua trazendo consciência aqui. Quero que saiba que viver um processo não é apenas ler um livro, fazer um treinamento e achar que isso de modo isolado vai mudar a sua vida. Viver um processo é se mover todos os dias de maneira intencional, com um conjunto de ações que vão levar você a seus objetivos de transformação pessoal e novos resultados em todas as áreas da sua vida, principalmente nas áreas que mais precisam de mudança hoje. Isso é viver um processo, um plano de ação claro em que todos os dias faz as escolhas certas para atingir um objetivo, sua vida plena. Lembra que eu falei? Você só vai conseguir ter resultado diferente se você começar a fazer diferente. Simples assim. Simples assim. Entendo que existe em você, assim como ainda existe em mim, um processo de transformação pessoal a ser seguido, um caminho a ser trilhado que vai aproximar você de quem Deus o fez para ser e de tudo que Deus vai realizar por meio da sua nova identidade. Então peço que relacione abaixo 5 decisões que toma hoje que vão mudar grandes e pequenas coisas em suas vidas. Escolha novos comportamentos diários que vão mudar todas as áreas.
mas principalmente aquela que hoje causa mais preocupação e sofrimento. Lembra que eu falei para vocês? Eu disse para vocês eleger 3 áreas da sua vida, que ela tá falando para eleger 5. Você escolhe se você quer 3, se você quer 5. Mas olha, anota, pega um caderno, imprime o nosso planner, faz o acompanhamento, vai anotando. É tão lindo de ver. Quando passa, depois você volta lá naquelas folhas e você vê que muitas coisas já se realizou. Essa semana eu disse aqui no meu Instagram que hoje eu venho vivendo coisas que eu rezei antes. Eu rezei para ter um grupo de mulheres, hoje eu tenho aqui. Eu rezei para estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu rezei para que eu fosse instrumento de transformação na vida das mulheres. E aí quando eu recebo os feedbacks de vocês, eu falo, meu Deus, é isso. Eu rezei por isso antes. Eu não sei pelo que você tem rezado, mas pode ter certeza que vai acontecer. Inclusive, mais lá na frente tem uma das lições que eu mais gosto, que fala que a gente tem que escrever como se aquilo já fosse realidade. E a gente vai ter aqui lições que falam sobre escrever de forma clara e específica aquilo que você quer para a sua vida. Essa semana, conversando com a minha terapeuta, ela disse para mim, você já escreveu a meta do mês, Fabrício? Quanto que você quer faturar esse mês? Quantas pessoas você vai atender? É fazer isso sempre, é fazer isso todo dia. Mesmo que eu seja mentora, eu sou mentorada. Eu tenho uma pessoa que me acompanha. E que me lembra, porque às vezes é tão automático que a gente deixa de fazer algumas coisas. Mas tem que fazer sempre. Tem que ser todo dia. E a intimidade com Deus se faz do todo dia. Não dá para eu me ajoelhar, rezar, só quando a água bate na bunda. Eu não posso lembrar de Deus só quando a dificuldade aperta. Tem gente que só reza para pedir. Imagina como Deus se sente diante disso. Ué, ela só lembra de mim quando precisa? É mais ou menos assim, né? Tem que ser sempre. Tem que pedir? Claro que tem que pedir. Ele adora realizar os nossos desejos. Mas tem que agradecer também. E foi isso que eu fiz essa semana. Senhor, obrigada pelas coisas que eu rezei antes e que agora eu tô tendo. A possibilidade de vir aqui falar de você, né? De Deus para vocês. A possibilidade de ter um grupo de mulheres. A possibilidade de falar de Deus sem vergonha. E tem retaliações? Sempre vai ter. E tá tudo bem. Se não gostou, tchau. Eu perdi agora nos últimos dias vários seguidores. E tá tudo bem. Várias pessoas saíram. Tá doida, tá ficando doida, só vai falar de Deus agora. Espiritualidade é um pilar do meu método. Eu tenho que falar disso aqui. Eu sempre falei com as clientes. Não era de forma aberta, mas eu sempre falei. Eu sempre falei. Então, agora que vocês já entenderam que viver é um processo, escreva, depois você vai escrever isso, é a tarefa de hoje. Quais são as ações e os novos comportamentos diários que vai inserir em sua rotina para iniciar o seu processo de cura e de transformação? Seja intencional na definição do conjunto de ações que farão você viver uma transformação, concentrando o seu esforço nas áreas que hoje mais precisam de mudança. Eu tinha dito para vocês escolher 3 áreas. Lá no planner que eu fiz tem a roda da vida. Você vai fazer a roda da vida colocando nota ali de 1 a 10. E seja muito verdadeira com você. Seja muito verdadeira. Eu disse aqui pra vocês, a minha roda da vida não tá aqui, tá lá no meu quarto. Mas eu tenho uma área na vida que tá 1.
E eu tenho outra área na vida que tá 9. Essa bicicleta, essa roda não vai andar. Ela tá manca. Então eu vou me concentrar na 1. Vou deixar de lado a que tá 9? Não, tô alimentando, que é a espiritualidade. Tô alimentando aqui com vocês todos os dias. Tô fazendo de manhã, eu acordo mais cedo, faço o meu momento de oração aqui com Deus. Vou às missas, faço adoração. Fazia jejum, agora eu tô proibida de fazer jejum por um tempo. Recomendações médicas. Mas faço o que é possível diante das condições atuais. Mas oração, abstinência de carne, por exemplo, hoje, que é sexta-feira, né? A gente pode fazer. Eu posso comer um peixe, um ovo, ao invés de comer carne. É um jeito. Você sempre vai achar um jeito. E para que isso, Fabrícia? Para diminuir o meu ego, o meu ser, para se conectar a esse algo maior que existe. Então, depois que nós terminarmos aqui, se você não fez ainda, faça a sua roda da vida e eleja ali quais são as 3 ou 5 áreas que precisam de sua atenção, que precisam mais de sua atenção. Não é que você não vai dar atenção para as outras áreas da vida, não é isso. Mas quais precisam de mais atenção hoje, agora, já? Assim. Para mim, desde segunda-feira, tá sendo a saúde. Porque gritou assim, sabe? Quando toca a buzina, alerta, alerta vermelho, Fabrícia. Você tá fazendo tudo errado. E olha que eu cuido da minha saúde, hein? Eu achava que eu cuidava da alimentação, que eu tinha hábitos saudáveis. E até tenho, só não estava comendo na quantidade certa. E isso, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E aí você precisa saber em qual área da sua vida você está sendo negligente. E olhar para essa área da sua vida. Então, hoje, depois, se você quiser, né, você vai imprimir a roda da vida, você vai fazer ali e chegar ao diagnóstico de qual área precisa mais de você. Vai eleger 3 ou 5, não interessa. E vai olhar para elas e também começar a pensar quais ações de mudança eu tenho que ter diante dessas áreas. Porque não adianta também você só fazer o diagnóstico. É isso que eu faço no meu diagnóstico. Eu tenho faz parte do meu método o diagnóstico sistêmico. A pessoa vem com uma queixa, a gente olha para ver qual a motivação daquela queixa e ela sempre sai com tarefas. E a lição de hoje pede que você saia daqui com tarefas. Qual tarefa, Fabrícia? Identificar quais as áreas da sua vida que você vai precisar se dedicar mais. E depois que você identificar as áreas da sua vida que precisa mais de você agora, você vai eleger também quais ações. Porque vai ter que fazer diferente para ter resultado diferente. Assim. Tudo bem? Podemos ir para a nossa oração? Que delícia, né, que tá sendo? Eu sei que dói. Eu tô sendo mais dura do que eu costumo ser. Eu acho, não sei se eu acho que eu sou dura, mas eu tô sendo mais dura. Porque a palavra de Deus pede que a gente seja dura. Dura no sentido de que o que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira. Só existe essas duas coisas. Só existe verdade e mentira. Tudo que não é verdade é mentira, porque não existe meia verdade, muito menos meia mentira. E olhar para as coisas que Deus nos pede muitas vezes é bem duro. Mas é necessário. É muito necessário. Eu desejo do fundo do meu coração que esteja fazendo sentido. Está fazendo sentido para vocês? Como está sendo essa experiência? Me conta aqui. Antes de fazermos a nossa oração, antes de encerrar o nosso dia de hoje. Diga para mim, por que está valendo a pena estar aqui nessas manhãs comigo? Diz.
Porque isso também me motiva, né? Me motiva a estar aqui com vocês. Por que tá valendo a pena? Inovadora. Por que tá valendo a pena acordar cedo? Para algumas pessoas bem mais cedo. Por que tá valendo a pena? E só estamos no 3º dia, hein? A promessa é que Deus vai transbordar na nossa vida. É isso que eu creio. Não tá fácil. Não vai ser fácil. Mas vai valer a pena. Então agora eu quero te convidar a respirar bem fundo. Solta. Respira lá em cima. Solta. Respira lá em cima. Solta. Feche seus olhos se você quiser. E diga junto comigo: meu Pai e meu Senhor, eu hoje quero te agradecer pela oportunidade que tu me dás todos os dias de me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros do passado, minhas escolhas erradas, meus pecados e transgressões. Gratidão, Pai querido, pelo teu amor, teu perdão e tua misericórdia sobre a minha vida, que se renovam todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu planejastes para mim. Peço-te que me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis e que blinde minha mente e meus pensamentos para que nada em mim me roube da vida que eu decido hoje viver em ti. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Amém. Sim, Ana, Deus quer o melhor para nós. E como quer? Somos filhas amadas de Deus e vocês vão descobrir ao longo das lições o quanto Deus nos ama. Mas muitas vezes o mundo lá fora diz que não, que Deus não nos ama. Que tem que ser olho por olho, dente por dente, que cada uma faz por si. Não é. Quando voltamos para esse lugar de filha amada de Deus, de que temos um Pai que olha pela gente, que nos protege, que nos abençoa, que nos ilumina, que nos ensina, um Pai que pode trabalhar conosco, fica tudo diferente. Porque somos sim filhas amadas de Deus e Ele quer transformar a nossa vida. Eu acredito verdadeiramente que Deus é aquele amigo fiel que está ali do lado sempre. Mas Ele precisa que a gente dê permissão e livre acesso para Ele atuar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, no nosso negócio. Deus precisa que a gente dê para Ele essa autorização. E talvez, aproveitando o ensejo, você possa declarar hoje aí na sua casa, abre a sua boca e declare que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus é o Senhor da sua casa, do seu negócio, do seu dinheiro, dos seus bens materiais. Deus é o Senhor. Tem uma música que diz, né, que não é para falar dos seus problemas para Deus, e sim falar de Deus para os seus problemas. E quando a gente faz essa mudança, tudo se transforma. Ai, gente, que lindo. Tira foto para mim dos depoimentos de vocês. Eu não consigo, eu tenho medo de tirar aqui tirar foto e sair da live. Tira para mim. Tira e depois manda. Tira o depoimento de vocês que a gente precisa reservar. A gente precisa, de alguma forma, registrar isso com letras douradas para que vocês nunca se esqueçam do poder transformador que Deus tem sobre a nossa vida. Eu agradeço do fundo do meu coração por mais esse dia aqui com vocês. Que vocês possam proclamar, que vocês possam declarar nessa sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma,
que vocês possam declarar os 4 ventos da sua casa, os 4 cantos da sua casa, que Deus é o Senhor da sua vida. Ah, e fica a dica aqui. Se você não assistiu ainda o filme Quarto de Guerra e a Forja, assista, vale super a pena. Quarto de Guerra, inclusive, acho que tá passando no Netflix, e a Forja você tem que locar, né? Só tá para locação. Nos próprios canais lá na televisão, não sei muito bem, que eu não sou muito tecnológica, aqui em casa quem vê isso é as meninas ou o Rony. Mas vocês podem ir atrás, porque quem quer dá um jeito, quem não quer vai dar uma desculpa. E tá tudo bem. O que fica desse nosso encontro hoje, dessa terceira lição? Deixa doer e viver o processo. Lembrando que só vai viver o propósito quem suporta o processo. E eu tô aqui, lado a lado com você, nesses 40 dias. Aliás, já foram 3 dias. Nesses 37 dias eu estarei aqui, lado a lado com você. Juntas, indo além em todas as áreas da nossa vida. Um beijo grande para você que esteve aqui comigo ao vivo. Um beijo grande para você que vai assistir depois. E se possível, depois que eu salvar a live, vai lá vocês e escrevam. Por que está valendo a pena estar aqui todas as manhãs? Precisamos levar essa mensagem aos 4 cantos do mundo. Convide suas amigas, convide suas inimigas também, por que não? Nós temos que rezar por aqueles que nos fazem mal. Porque rezar por quem a gente ama é muito fácil. O difícil é rezar por quem a gente não ama. Então, quem sabe depois você vai poder enviar essa live para aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou. Lembrando que pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. E aí você escolhe de qual dos 2 lados você quer estar. Você é aquela que quer continuar ferida e ferindo? Ou você é aquela mulher que quer se curar e ajudar outras mulheres a se curar? No meu método eu digo sobre isso, que é sobre se curar e ajudar outras pessoas a se curarem também. É isso. Até amanhã. Um beijo grande para vocês. Fiquem todas com Deus. Tchau!